Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de hoje. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, é o seguinte, a língua inglesa e o seu papel no intercâmbio científico, econômico e político. E no detalhamento, a importância do inglês nos âmbitos político, econômico e científico com relação ao compartilhamento de estudos e de conhecimentos. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai tratar, então, da importância da língua inglesa para o compartilhamento, aí, principalmente de conhecimento. Nós sabemos que ela é a língua ali internacional, agora ela é a língua franca, né, daqui do Brasil, e ela tem importância muito grande, principalmente aí no intercâmbio de conhecimento. Então, para acessar conhecimento acumulado por todo o planeta, né, por todas as pessoas do planeta, nós precisamos ter um idioma em comum. Nesse caso aqui é a língua inglesa. Vamos iniciar nossa aula compartilhando algumas informações que também irão guiar aí a nossa aula de hoje, né, tratando aí de descobertas científicas, seja relacionado ao universo e outros aspectos aí que nos rodeiam. Vamos ver agora um pequeno VT, a gente vai comentando ali o que está sendo escrito nesse vídeo e depois a gente vai explorar com um pouco mais de atenção, voltado sempre aí para as estratégias de leitura, né, as estratégias de compreensão de texto. Vamos lá? Então nós temos esse VT que vai tratar da matéria escura, né, que tem no matéria escura que nós temos no universo e a energia negra, né, a energia escura. We know that dark matter and dark energy make up about 95% of the universe. Yet their true nature remains a mystery. O que está escrito aqui? Nós sabemos que a matéria escura e a energia escura compõem cerca de 95% no universo. A real natureza, né, dessas matérias, né, seja a matéria escura ou a energia escura, é um mistério. Então nós estamos tratando aqui, né, de descobertas relacionadas à matéria, né, matéria escura e energia, né, a dark energy, que é a energia escura. We know that dark matter, né, nós já falamos aqui, vamos continuar então falando desse VT, né, gente, que trata exatamente dessas informações, dessas descobertas, tá certo? Nós estamos falando então sempre de descobertas, agora tratando especificamente aí de algo que sabe-se que existe, mas que é muito pouco conhecido, né, que trata-se da matéria escura, né, que compõe o universo, mas que nós sabemos muito pouco sobre isso, tá certo? Aí continuando. Dark matter, which doesn't emit or absorb light, is inferred from its gravitational effects on visible matters. Como é que nós sabemos, então? Nós estamos falando de matéria escura e energia escura, que sabe-se que existe, mas não tem como a gente ver exatamente. A gente só vê ele quando ele entra em contato com a matéria visível. Então, sabe-se que existe tanto a matéria escura quanto a energia escura a partir do momento que ele entra em contato com matérias físicas, né, que nós conseguimos ver. Então, the understanding these phenomena could revolutionize our knowledge of the cosmos. Então, conhecendo esse processo, né, de expansão do universo, nós conseguimos saber, né, um pouco mais aí sobre o universo. Todo esse texto que nós estamos vendo, a gente vai explorar com um pouco mais de atenção, mas é só para a gente ver, né, do que trata exatamente essas descobertas. Então, trata-se do universo, né, que é um tema que é estudado há milhares de anos, né, e que nós tivemos descobertas nos últimos anos, né, relacionado então à matéria escura e à energia escura. Não se sabe exatamente a real natureza disso tudo, mas ele existe, né, sabe-se que ele existe quando ele entra então em contato com a matéria que existe. Nós então vamos falar aí também da expansão do universo, né, é um outro aspecto, e principalmente do surgimento da vida, né, tudo isso que compõe o nosso universo, tá certo? Lembrando, né, gente, que o universo ele tem inúmeros outros
elementos que o compõem, a gente está vendo aqui planetas, a gente está vendo galáxias, tudo isso, gente, é considerado, então, matéria visível, tá? Ele não entra, então, no rol de matéria invisível, tampouco de energia invisível, energia black energy, né? A dark energy, que trata da energia escura, que não se sabe exatamente o que é, mas quando ele entra em contato com o material que existe, né, que são visíveis, aí dá para perceber a sua existência, tá certo? Então, tudo que nós vemos no universo, tá? Vocês viram aí vários planetas e tudo mais, tudo aquilo que nós vemos, estrelas, galáxias, eles compõem apenas 5% do que nós conhecemos do universo. Isso é muito interessante. Então, tudo que nós vemos, planetas, estrelas, tudo que nós conseguimos ver, galáxias, né? A gente tem hoje telescópios poderosos que enxergam muito além, né? Tudo que nós vemos representa 5% do que compõe o universo. E os outros 95% é algo que a gente desconhece, tratando então da energia escura e também da matéria escura, que não dá para saber exatamente o que é perceptível a partir do momento que ele entra em contato então com matéria visível, né? Então dá para ver a dimensão do quão pouco nós conhecemos. Avançamos demais nessas descobertas, né? Mas ainda tem muita coisa que nós não sabemos. A própria energia escura, a própria matéria, né? Nós não sabemos exatamente o que é, sabe-se que existe, mas não tem uma explicação muito óbvia, muito fácil de fazer, né? Porque percebe-se a presença tanto da matéria quanto da energia escura pelo contato com matérias visíveis. Então sabe-se que existe, mas a real natureza disso ainda não foi descoberta, né? Então, a todos os dias, né, a gente descobre mais planetas, mais galáxias, enfim, elementos que compõem o universo, mas ainda muitos aspectos assim ainda não é possível de explicar, tá certo? Vamos ver exatamente o que nós vimos no vídeo, vamos ver agora em texto para a gente explorar utilizando as estratégias de leitura. Vamos lá? Então, Reading Comprehension, compreensão textual. Nós temos então Dark Matter and Dark Energy, matéria escura e energia escura. Dá para ver ali, né, nessa imagem, uma tentativa de explicar isso. Tá vendo aqueles pontos que não são negros, tanto o amarelo quanto o branco? Aquilo são as matérias, aquilo que nós conseguimos ver no espaço. Todo aquele restante ali trata-se de energia ou de matéria escura. Repare que ele é muito maior do que a quantidade de matéria vista, né? Que nós conseguimos identificar. O resto ali é só um emaranhado escuro que compõe exatamente a energia e a matéria escura. Então, we know that dark matter and dark energy make up about 95% of the universe. Yet their true nature remains a mystery. Nós sabemos que a matéria escura e a energia escura compõem cerca de 95% do universo e sua real natureza permanece um mistério. Dark matter, which doesn't emit or absorb light, is inferred from its gravitational effects on visible matter. Então, a matéria escura, ela não emite e também não absorve luz e é vista, né, da sua relação gravitacional quando ela entra em contato, então, com as matérias, né, com as matérias visíveis. Na sequência, repare que nós temos várias palavrinhas aí que dá para identificar o significado, né? Inferir significado, porque são palavras cognatas, né? Então, dark energy, on the other hand. A energia escura, por outro lado, is the force driving the accelerated expansion of the universe. Então, a energia escura, por outro lado, ela é a força que direciona, que evidencia, né, a expansão acelerada do universo. Understanding these phenomena could revolutionize our knowledge of the cosmos. Então, entender esse fenômeno poderia revolucionar nosso conhecimento do cosmos. Então, esse aí é o texto. Repare, gente, que para nós fazermos uma leitura, né, que a gente está explorando ele em toda a sua totalidade, mas a gente dificilmente a gente vai encontrar um texto onde nós conhecemos todas as palavras, tá certo? Então, nós vamos reconhecer alguns elementos que facilitarão a nossa compreensão, tá certo? Antes da gente mostrar aí a pergunta relacionada ao texto, para compreender um texto é importante a gente prestar atenção em alguns aspectos do título, né? O título tem que resumir o texto completamente. Entendendo o título, partindo ali para o tópico gramatical, frasal, aliás, que é o primeiro período ali de cada
parágrafo, ele vai então dar uma ideia geral do texto. Quando for fazer a leitura, preste atenção na quantidade de palavras que nós já conhecemos. Também uma quantidade muito grande de palavras são cognatas, são aquelas que se parecem com outra em língua portuguesa, tá? A gente tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, que são aquelas que se parecem, mas não são, mas essas são minoria em relação às que são cognatas mesmo. Então, elas se parecem com uma em língua portuguesa. Então, você vai ali identificando ali pelo contexto, né, vai associando as ideias e assim você consegue ter noção do que trata o texto. Não se preocupem, gente, é normal vocês se depararem com um texto onde vocês não reconhecem todas as palavras. É um processo de ampliação de vocabulário e ao se deparar com uma palavra ou outra que de fato vocês não conhecem, não se preocupem que com o tempo vocês vão aprendendo, vão melhorando, mas é comum se deparar com palavras que nós não conhecemos. Vamos ver a pergunta sobre o texto que nós acabamos de ler. Então, Reading Comprehension. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a matéria escura e a energia escura? Então, na letra A, matéria escura e energia escura são bem compreendidas e compõem cerca de 50% do universo? Não. No texto nem falava 50%, né? Ele sempre tratou de 95%. Letra B, a matéria escura emite e absorve luz, enquanto a energia escura desacelera a expansão do universo? Então, letra B, também não, né? E a letra C, vamos ver. Matéria escura e energia escura compõem cerca de 95% do universo, e a matéria escura é inferida por seus efeitos gravitacionais. É uma possibilidade. Letra D, matéria escura e energia escura são responsáveis pela formação dos buracos negros no universo? Não. Nós não tratamos, nós não vimos a palavra buracos negros dentro desse texto, então essa informação está errada. Resposta correta qual é? Letra C. Matéria escura e energia escura compõem cerca de 95% do universo e a matéria escura é inferida por seus efeitos gravitacionais. Então repare, gente, que tudo que nós conhecemos, que nós vimos no universo, é apenas 5% de tudo que o universo tem. O restante é matéria escura ou energia escura. Então nós não conseguimos identificar. Sabe-se que existe pela sua relação ou que indica o aceleramento, né, aceleração, aliás, da expansão do universo, ou então na relação direta da matéria escura, por exemplo, com a matéria visível. Então, esses pontos dá para compreender que esses dois elementos existem, tanto matéria escura quanto energia escura, né, eles estão por aí, e compõem cerca de 95% do que existe no universo. Aí tudo que nós vimos de estrela, de galáxias e tudo mais, compõe apenas 5%. É muita coisa, não é? Vamos tratar do texto também, leitura, né, compreensão de texto. Agora a gente vai explorar um um texto que facilmente estaria presente aí numa prova de avaliação do Enem, por exemplo. Nós vamos utilizar as estratégias corretas para compreender esse texto. Vamos lá? Então, nesse texto, Reading Comprehension, The Origin of Life. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer a leitura do texto, depois eu vou mostrar algumas palavras que são cognatas, que a gente consegue identificar o significado. Então, o título, The Origin of Life, a origem da vida. How did life begin? The exact process that led to the emergence of life from non-living matter, known as abiogenesis, is still unknown. While various hypotheses exist, such as the primordial soup theory and hydrothermal vent hypothesis, no definitive evidence has been found to conclusively explain the origin of life on Earth. O que está escrito aqui? Como a vida, primeira pergunta, né? Como a vida começou? O exato processo que levou à emergência da vida, né, a partir de matéria não viva, lá no início, né, a biogênesis, quer dizer, o início da vida, né, ainda permanece desconhecido. While various hypotheses, enquanto várias hipóteses existem, tais como a teoria da sopa primordial e dos ventos hidrotermal, que são duas hipóteses, né, continuam não tendo nenhuma evidência conclusiva que explique a origem da vida na Terra. Sabe-se, tem algumas
a gente consegue identificar, né, já se sabe alguns pontos ali que indicam a origem da vida, mas ele não é absolutamente claro. Então, nós já sabemos, né, que a origem da vida sabe-se como provavelmente começou, tem provas disso e tudo mais. No entanto, exatamente como começou ainda é um mistério. Então, há informações que precisam ser adicionadas e, com certeza, com o passar do tempo, né, com novos estudos, isso vai ficar cada vez mais evidente. Tá? Tem várias teorias, mas já se sabe, com certeza, que a origem se deu de uma determinada forma, mas que ainda há muito ao que explicar, né? E esse processo aí, pelo jeito, vai demorar muito tempo ainda para se concretizar, né? Para saber de fato o que aconteceu. Uma das estratégias que nós utilizamos para fazer leitura é procurar palavras cognatas. E eu vou mostrar para vocês algumas que estão presentes no texto e que vão facilitar a leitura de vocês. Olha só. Então, a primeira palavrinha é process. Process leva direto a processo. Eu poderia utilizar a palavrinha exact também, exato, enfim. Várias outras palavras ali, mas eu vou tratar aquelas que de fato são palavras cognatas, né, que se parecem mesmo com da língua portuguesa, com outra da língua portuguesa. Process é a primeira, depois emergency, né, emergência, do sentido de emergir, né? Aí depois nós temos hypothesis, né, que é hipótese, leva diretamente a palavra em língua portuguesa. Aí theory é a próxima, teoria. Aí depois nós temos evidence, evidência. Então nós temos essas palavrinhas aqui. Tem outras, tá, gente? Tem outras palavrinhas que nós podemos utilizar como palavras cognatas e que vão facilitar a leitura. Mas essas, com certeza, são palavras cognatas porque elas levam diretamente a uma palavra com o mesmo significado. O que serve também com palavra cognata? Eu tenho, então, exact, é uma palavra que leva a exato, então, né, deixa ali muito próximo de outra palavra em língua portuguesa. Life é uma palavra que nós já conhecemos, vida. Daí nós temos, deixa eu ver, a biogenesis, né? Nós temos essa palavra, biogenia, também poderia ser utilizada dessa forma. Various, nesse sentido também, exist. Olha a quantidade de palavras que nós conhecemos e que nós conseguimos identificar aí o significado, porque ela se parece com outra em língua portuguesa. Hydrothermal também é uma palavra que é possível identificar o seu significado, porque ela é uma palavra que se parece com outra em língua portuguesa. Hypothesis, nós já vimos também. Definitive. Aqui também, né? Conclusive, conclusively. Nós temos terminação ly, que é um advérbio, tradução é mente. Né? Nós já sabemos. Explain também é uma palavra que é fácil identificar. Region. E assim por diante. Earth é uma palavra que vocês conhecem, que é terra. Então tem várias palavras que pelo contexto a gente já consegue identificar e isso vai facilitar a leitura, tá? Toda vez que vocês se depararem com um texto em língua inglesa, independente da sua... se ele é um texto muito difícil de ler, tá? Mesmo assim, vocês poderão entender ali o contexto apenas utilizando as palavras cognatas e utilizando aquelas palavras que vocês conhecem, tá? Então, pouco importa se o texto ele é grande, se ele tem uma dificuldade mais elevada, mas é possível fazer a leitura através dessas palavras, né, que são as palavras cognatas, ok? E também utilizando as palavras que nós já conhecemos. Continuando, então, o nosso texto, vamos ver um outro, né? Nós estamos falando, então, de estratégias de leitura, basicamente aí, olhando aquelas palavrinhas, gente, que se parecem com outro em língua portuguesa. São muitas palavras que são cognatas, se parecem na língua inglesa com outra da língua portuguesa. Então, pela correlação, a gente consegue identificar o significado. Elas são fundamentais e ajudam muito no processo de leitura e compreensão. Aí você vai usar as palavras que você já conhece, né? E outras estratégias ali você vai prestando atenção. Números, por exemplo, não precisa de tradução. Símbolos também não precisam, tá? Negrito, todas essas informações, elas podem ser úteis no processo de leitura e compreensão textual. Vamos ver outro texto? O texto de agora é The Multiverse Theory, a teoria, então, do multiverso. Essa é uma teoria, então, né, que nós vivemos em vários universos paralelos, né? Então, por isso a teoria do multiverso, vários universos que existem,
né, nós estamos vivendo em um deles, né? Mas há uma teoria que tem muitos outros universos simultâneo a esse, né, paralelo a esse. E aí, é uma teoria válida, inclusive, mas a gente vai ver um pouquinho sobre ele. O que está escrito aqui sobre o título de Multiverse Theory, teoria do multiverso? The multiverse theory suggests that our universe might be one of many universes that exist simultaneously. These other universes could have different physical laws and constants. However, there is currently no empirical evidence to support this theory, making it a topic of speculation and theoretical physics rather than established science. Bom, a teoria existe, mas então, em resumo, né, existe apenas teorias empíricas e que serve muito aí para especulação, mas de fato concreto essa teoria não tem muito. Utilizando então as estratégias de leitura, vamos lá. Primeira palavrinha que nós temos que prestar atenção, a palavra cognata, é a seguinte: multiverse é uma palavra cognata, vou mostrando aí as outras na sequência, tá? Olha só, várias palavras aí cognatas, palavras que facilitam a compreensão do texto, tá? E são palavras bem chaves ali, tá? Multiverse, suggests, universe, simultaneously, different and topic. São algumas das palavras cognatas que nós conseguimos compreender apenas pela análise direta assim, do texto. São palavras que se parecem com outras em língua portuguesa. Então, the multiverse theory suggests that our universe might be one of many universes that exist simultaneously. O que está escrito nesse primeiro período aqui? A teoria do multiverso sugere que o nosso universo pode ser um de muitos universos que existem simultaneamente. Aí aqui, these other universes could have different physical laws and constants. Então, esses outros universos poderiam ter diferentes leis físicas e constantes. However, there is currently no empirical evidence to support this theory, making it a topic of speculation and theoretical physics rather than established science. Então, a partir daqui. Contudo, não há nenhuma evidência empírica para dar suporte a essa teoria, fazendo ele um tópico de especulação e física teórica, mais do que ciência estabelecida. Então, existe essa teoria, mas de concreto se tem muito pouco, o que serve, então, para especulação e, basicamente, especulação, né? E teoria física, mas de fato concreto tem-se muito pouco, ok? Continuando, então, com essas estratégias de leitura, né? Nós estamos falando aí de descobertas científicas. Repare na importância que tem a língua inglesa para acessar conhecimentos, né, acumulados por outras regiões do mundo. Né? Essas pesquisas, também tem muita pesquisa aqui no Brasil sobre esse tema, né, sobre o tema universo, mas elas são publicadas, na maioria das vezes, em língua inglesa, porque é um tipo de conhecimento que é exportado para o mundo todo. Então, as pessoas lá de qualquer região do mundo, se quiser ter acesso a uma pesquisa aqui do Brasil, ela vai encontrar essa pesquisa através da língua inglesa, tá? Mesma coisa nós, né? Alguém fez uma descoberta extremamente importante na Alemanha. Essa informação, né, essa pesquisa, os resultados dela, serão trazidos até nós pela língua inglesa. Então, para a gente ampliar o conhecimento, né, do mundo, das coisas que estão acontecendo, das descobertas, nós precisamos acessar mediante língua inglesa, tá certo? Até mesmo as descobertas que nós fazemos aqui no Brasil, né, nós precisamos colocar para o mundo utilizando a língua inglesa, ok? Um outro aspecto agora que nós vamos ler relacionado ao universo é esse aqui, olha só. The Mechanism of Gravity, o mecanismo da gravidade. Então nós temos esse texto aí, que também segue o padrão. Nós temos Quantum Gravity. We have two high successful theories. General Relativity, which describes gravity on a large scale, and Quantum Mechanics, which describes the other fundamental force on the smallest scale. Reconciling this into a single theory of quantum gravity remains one of the biggest challenges in theoretical physics. O que está escrito então nessa primeira cartela? O mecanismo da gravidade, ou de gravidade, né, de como funciona a gravidade.
Gravidade quanto, né, relacionado à gravidade quântica, né? Nós temos dois tipos, né, de teorias que são bem-sucedidas, que são a relatividade geral, a qual descreve a gravidade em sua escala ampla, e o mecanismo quântico, no qual descreve as outras forças fundamentais nas escalas bem menores, tá? Reconciliando essas duas teorias de quantidade e gravidade, permanece um dos grandes desafios da teoria física. Então, o que nós temos? Dois tipos de análise, né, da gravidade. A primeira, a relatividade geral, né, da gravidade, que descreve, então, tudo que é em larga escala. Tá? Então, a relação dos planetas, por exemplo, com o Sol, com as estrelas e tal, como é que funciona essa dinâmica. E aí nós temos uma mecânica quântica, que é quando a gente trabalha os elementos ínfimos, muito pequenos, como é que eles se dão, como é que eles alteram, né, a relação que existe no universo. Então, a gravidade quântica, né, o mecanismo quântico, ele trata das questões muito pequenas, enquanto a teoria geral da relatividade trata, então, da relação gravitacional entre os elementos maiores do universo. Continuando ainda, tem uma segunda parte do texto. Gravitans. In gravity is a quantum force. It should have a corresponding particle called a gravitation. Aliás, graviton. However, gravitons have not been detected and their theoretical properties are not fully understood. O que está escrito aqui? Gravitons, então, né? Gravitons é algo relacionado à gravidade. Se a gravidade e a força quântica deveria ter uma partícula correspondente chamada graviton, né, em língua inglesa. Contudo, os gravitons não tem sido detectado e as suas propriedades teóricas não estão por completo, né, ou completamente entendidas. Vamos ver o texto. Que tipo de pergunta acompanha esse tipo de texto? Vamos ver. Olha só, qual é o maior desafio na criação de uma teoria de gravidade quântica? Qual é o maior desafio? Lembra que eu voltar no texto anterior? Vou voltar aí, ó. Isso, exatamente nessa cartela aqui, olha só. Ele está falando, então, de desafios, olha só. The one remains, olha só. Quantum gravity remains one of the biggest challenges in theoretical physics. Então, olha só. Um dos grandes desafios. Ele está aqui, ó, a resposta dessa nossa pergunta. Então, quando você lê o texto, você pode fazer a leitura da pergunta, aí você vai direcionado direto para a resposta presente no texto. Vou mostrar agora a resposta correta dessa pergunta. Olha só. Qual é o maior desafio dessa teoria de gravidade quântica? Letra A. Detectar a existência de buracos negros. B, que é a correta. Reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica. Letra C, provar a expansão acelerada do universo. E letra D, explicar a origem da matéria escura. Então, a resposta correta, letra B, reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica. Continuando agora, nós temos um outro texto, né, que nós podemos utilizar, fazer a leitura utilizando, então, as estratégias de leitura. O texto é The Influence of English in Science. Então, nós temos ali, The influence of the English language in science is profound and pervasive. English has become the facto lingua franca of the scientific community, facilitating global communication and collaboration. The majority of scientific literature include research papers, journals, and conferences published in English. Então, o que está escrito aqui, basicamente, em resumo, né? A influência da língua inglesa na ciência. A língua que é utilizada por todo mundo para compartilhar conhecimento da comunidade científica. Tá? Então, toda a comunicação global relacionada à descoberta científica, né, a gente vai tratar sempre em língua inglesa. Isso facilita, então, a colaboração maior entre os entes, né, da sociedade mundial. Na sequência, o texto continua falando, né? Dominance allows research from different countries to share their findings and insights efficiently. Então, aqui fala exatamente de como os países conseguem compartilhar seus conhecimentos de forma eficiente. Isso, claro, através da língua inglesa.
The prevalence of English in science also influences education and professional development. Many of the world's top universities and research institutions conduct their programs in English, and the proficiency in the languages often required. Então, aqui a predominância, né, das grandes universidades mundiais é utilizar a língua inglesa como a língua principal, né, que permite, então, a comunicação das suas descobertas. E para adentrar nessas universidades, precisa, então, da proficiência em língua inglesa. Continuando, então, the language often requirement for research seeking to advance their careers of security funding. Então, para adentrar nessas universidades, precisa, então, da língua inglesa, ser fluente na língua inglesa. Continuando. While, entretanto, né, enquanto isso, this widespread use of English promotes uniformity and accessibility. It can also pose challenges. No native English speakers may face barriers in publishing and fully participating in the scientific discourse, potentially leading to underrepresentation of valuable contribution from diverse linguistic backgrounds. Então, enquanto isso, né, que a língua inglesa se espalha como a língua principal aí da comunidade científica, os falantes de inglês não nativos, eles encontram, né, essas barreiras aí para publicar seus trabalhos, né, suas pesquisas. Então, ele precisa aí desenvolver as habilidades linguísticas relacionadas à língua inglesa para que ele consiga, então, acompanhar e postar as suas descobertas. Continuando, então, overall, the influence of English in science underscores its role as a tool for international collaboration and knowledge dissemination, while also highlighting the need for inclusive practice that support multilingualism and diversity in the scientific community. Então, o que está escrito aqui? Que a influência da língua inglesa, né, desempenha um papel fundamental, né, na ciência e permite, então, a colaboração e a disseminação de conhecimento cada vez, né, relacionado, independente da língua dos falantes, é a língua inglesa que está sendo utilizada, então, nessa área da comunicação e também relacionado às pesquisas, né, exportação e apresentação das descobertas relacionadas aí à ciência, tá bom? Em resumo, tudo o que nós vimos é a língua inglesa sendo utilizada aí não só para se comunicar, mas também para exportar conhecimento. Para a gente acessar esse conhecimento, a gente precisa da língua inglesa. Tá certo, gente? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje.